Hoje, o geógrafo e intelectual brasileiro Milton Santos faria 96 anos. E por que nós temos que falar do Milton? O Milton foi muito, mas muito mais que um geógrafo, muito mais que um brilhante acadêmico, ilustre desconhecido do grande público no Brasil e premiadíssimo fora do Brasil, um homem que tem vários doutorados honoris causa. O Milton, ele foi o primeiro geógrafo, pelo menos do grande público acadêmico no Brasil, que percebeu que a geografia precisava se socorrer de uma lógica multidisciplinar, buscando respostas na sociologia, na economia e em outras áreas do conhecimento. O Milton, ele é também, talvez, um dos primeiros pensadores, não só da geografia, a identificar a lógica pós-moderna na distribuição e na ocupação do espaço. A lógica pós-moderna e neoliberal, dentro do toyotismo, por exemplo, muito bem abordado pelo Harvey, da utilização do espaço, da divisão do espaço, da compressão do tempo e do espaço, entre outras questões atinentes à geografia dos anos 70 para cá. O Milton, ele tem um grande mérito de ter entendido, compreendido e mesclado ideias que iam desde teóricos da comunicação como Marshall McLuhan, até sociólogos como Harvey, filósofos como Lyotard, teóricos também da comunicação na Europa como Armand Matelar e, de certa forma, Santos também conseguiu antever, ainda nos anos 90, muitas das conclusões que Yuval Harari, o festejado historiador israelense e pensador público, autor de vários best-sellers, como o Sapiens e o Homo Deus, Santos já antevê e já expressa nas suas obras algumas das conclusões do Harari, tanto relacionadas à utilização do espaço, como à utilização da tecnologia em relação ao espaço e também em relação às pessoas. Santos também conseguiu entender que na lógica da pós-modernidade, não raramente as cidades teriam importância maior do que os estados nacionais, numa espécie de regresso à Idade Média e à Idade Antiga, quando os formatos políticos existentes não continham o Estado Nacional, que é uma invenção moderna, uma invenção aí de 300, 400 anos no máximo, nós tínhamos impérios, tínhamos cidades-estado, e o Santos, ele consegue perceber ainda nos anos 90 que as cidades estavam readquirindo uma importância capital, como nós temos hoje, toda essa ideia, envolvendo as cidades criativas, as cidades festivas, as cidades eventos. Santos é realmente um dos maiores pensadores brasileiros e possivelmente durante uma grande parte da sua vida, além de ser o maior geógrafo brasileiro, talvez tenha sido o maior geógrafo do mundo. Não estou exagerando, isso é a própria academia que fala. E Santos, ao mesmo tempo, tão desconhecido no Brasil, nesse Brasil sudestino, preconceituoso, que além desse complexo de vira-latas que nós brasileiros temos, possivelmente também discriminava Santos como baiano, como negro, como nordestino, entre outras coisas. Num período como o atual, em que acadêmicos e pesquisadores brilhantes como Ricardo Galvão do INPE são e foram perseguidos pelo atual governo federal, lembrar de figuras como Milton Santos, que não separavam o contexto social do contexto individual, que tinham já a sagacidade e a sensibilidade de entender o indivíduo humano como uma entidade que não pode ser apartada do seu contexto social e que já enxergava esse fenômeno de atomização social que nós estamos vivendo
desde a lógica capitalista, e aqui, pessoal, não é nenhuma crítica marxista, eu não sou marxista, reconheço em Marx um grande pensador que acertou e errou, mas aqui eu não faço nenhum comentário marxista, mas sim um comentário em cima do que Santos enxergou, que de fato vivemos uma época de desagregação social e de atomização do indivíduo. Santos, como geógrafo, conseguiu analisar o homem dentro do seu território e o território ocupado pelo ser humano. Conseguiu ter uma visão extremamente holística. Então ele deve ser celebrado e ele deve ser motivo de muito orgulho para nós brasileiros.